E aí, quem sabe seja importante que aqui no Brasil, aquelas pessoas que ainda têm complexo de vira-lata, que ainda acham que o Brasil não pode financiar Cuba, não pode financiar a Venezuela, as pessoas têm que entender que o Brasil não está dando dinheiro. As pessoas têm que entender que o Brasil está exportando tecnologia, está exportando engenharia, está exportando coisas fabricadas aqui no Brasil. Sim. E emprestar dinheiro para o Porto de Mariel foi muito importante que tenha sido feito por empresas brasileiras, e é esse o papel que um país gigante como o Brasil tem que fazer. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O governo brasileiro vai ter que desembolsar mais de 23 milhões de reais para cobrir um calote de Cuba com o BNDES. Parcelas do financiamento para a construção do Porto de Mariel estão atrasadas desde junho. O BNDES emprestou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais para a Odebrecht modernizar o Porto de Mariel, em Cuba. Enquanto isso... Uma estiagem que tem demorado a passar. Já são anos que a chuva rareia no sertão nordestino. E a seca castiga quem vive por lá. Aqui tá com muito tempo, rapaz, que choveu para o cabo tirar legume, tá com tempo. É muito difícil, a dificuldade é grande. A situação tá feia para nós e para os bichos. É muita dificuldade que o cabo enfrenta, né? Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012, o que será a redenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro, e o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água. A firma foi-se embora e começaram fazendo o serviço aí, depois de abandonar aí, tá deixei que tá agora, só a buraqueira. Faz quanto tempo que eles foram embora? Tá com... Eles começam de vez de um ano pro outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha, e ficou assim, tem tá tudo desmantelado, abandonado. E agora tem que fazer tudo de novo. Agora tem que fazer tudo de novo, que agora tá sem jeito, tá tudo caindo. E aqui no Brasil, aquelas pessoas que ainda têm complexo de vira-lata, que ainda acham que o Brasil não pode financiar Cuba. As obras começaram em 2009, no segundo mandato do ex-presidente Lula, e terminaram em 2014, já durante o governo Dilma Rousseff. O Brasil deu 20 anos para que os cubanos quitassem a dívida com o Banco Nacional de Desenvolvimento, que ainda financiou bens e serviços em Cuba, como a compra de ônibus e tratores. Só que desde junho, as parcelas do empréstimo não estão sendo pagas. Houve uma triangulação aí. Eu te dou dinheiro, você constrói o porto e depois você me paga. Agora, só que esse porto vai gerar emprego, vai movimentar a economia de Cuba, né? E você me paga depois com o dinheiro que eu vou te dar, que é o dinheiro dos Mais Médicos. Como fechou a torneira do Mais Médico, Cuba está sem dinheiro. Então, como é que ela vai pagar? Aí vai ter que buscar uma solução, porque não deixa de ser um empréstimo. Caso o calote seja oficializado, a conta vai sobrar para o contribuinte brasileiro. O Fundo Garantidor do Governo deve ter de assumir os atrasados, 23 milhões de reais. O total da dívida passa dos 140 milhões de reais. Afinal de contas, o Brasil não vai ser respeitado no mundo apenas porque tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, sabe? E porque tem 200 milhões de pessoas. Não! O Brasil vai ser respeitado no mundo se ele souber do seu tamanho e tiver políticas apropriadas para um país que quer interferir na geopolítica mundial. Desse esquema todo de corrupção relacionada à vacina dentro do Ministério da Saúde. Eu compreendo, deputado Léo, deputado Jorge Sola, essa desesperada e contínua tentativa de querer enxergar a corrupção num governo onde não há corrupção sistêmica. É completamente diferente do que nós assistimos nos governos do presidente Lula e Dilma, onde a corrupção era um meio de ação governamental, ligado ao Foro de São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui que é inegável, porque é um fato. O governo do presidente Lula e o presidente Dilma enviaram 17 bilhões de dólares pelo BNDES para fazer obras em governos
de perfil socialista ou comunista, tanto na América Latina quanto na África. Através de quem? Quem? Odebrecht, OAS e outras que tais. E como era o pacote do Fórum de São Paulo? Eles levavam o financiamento, levavam as obras públicas, levavam o marketing de João Santana, por exemplo, e o dinheiro era brasileiro. Tanto é verdade que quando eu exerci a Casa Civil, deputado Olga, eu fui obrigado a assinar um cheque, junto com o ministro Paulo Guedes, porque só para orientar, existe uma junta de execução orçamentária, que é a função do ministro-chefe da Casa Civil e do ministro da Economia, ou do ministro da Fazenda, dependendo da modelagem do governo, para poder pagar o juro do dinheiro que não foi pago por esses países. Uiá! Olha só. Sabe quanto foi? 450 milhões de reais. O hoje ministro da Defesa, Braga Neto, deve ter assinado um cheque igual ou um pouquinho maior no ano passado. E o atual ministro da Casa Civil, junto com o Paulo Guedes, vai assinar outro agora em agosto desse ano, daqui menos de um mês. Porque este é o débito de se fazer negócios em cima de uma visão ideológica ou em cima de um processo de corrupção. Como todo mundo sabe, o Brasil inteiro conhece, está confessado, está restituído o dinheiro, em parte, né, por conta das grandes empreiteiras que fizeram parte de um sistema orgânico. Os amigos do PT gostam muito da organicidade. Isso é orgânico, isso é real. Era real. Aqui é fantasia. DangerForest.com